A noite chegou com um silêncio opressivo sobre os corredores da ala subterrânea do Hospital Universitário São Brás. A única luz que restava vinha do refletor central do necrotério, uma lâmpada amarela que oscilava de tempos em tempos como se respirasse. Laura, 26 anos, recém-formada em medicina, fazia seu primeiro plantão noturno sozinha na morgue. O som dos próprios passos ecoava pelas paredes metálicas enquanto empurrava uma das macas para dentro da câmara fria. O corpo que trazia tinha sido entregue mais cedo por um enfermeiro que mal a olhou nos olhos. A ficha vinha incompleta, sem nome, sem causa oficial da morte, sem histórico, sem acompanhante. Apenas um carimbo vermelho no canto superior. Investigação em curso. E uma letra tremida escrita à mão, sem identidade confirmada. Ela leu o documento em voz baixa e engoliu seco ao notar o detalhe mais inquietante. A data do óbito estava em branco. O corpo era de uma mulher aparentemente jovem, talvez 30 e poucos anos, pele pálida demais para parecer recente e olhos completamente pretos. Os dedos estavam levemente curvados, como se tentassem agarrar algo antes de morrer. A boca semicerrada deixava entrever os dentes gastos, e havia uma incisão estranha no ombro esquerdo, uma linha fina e simétrica que parecia não ter sido feita por bisturi comum. Laura sentiu uma fisgada no estômago ao encostar os dedos na pele do cadáver. Estava morna. Ela atribuiu aquilo ao fato do corpo ainda não ter sido resfriado, mas algo dentro dela gritou. Ela sabia que aquilo não era normal. Era como se o corpo estivesse à espera de algo, ou alguém. Seguindo o protocolo, ela se dirigiu ao terminal para preencher a entrada no sistema de catalogação e realizar a primeira fotografia padrão para a documentação. A câmera acoplada à parede piscou, clicou e salvou automaticamente a imagem. Laura se afastou, voltou ao computador e abriu o diretório para checar a foto. Por um segundo, seus dedos congelaram sobre o teclado. A imagem estava lá, sim, mas não era a que acabara de tirar. A foto exibia o mesmo ângulo, o mesmo cadáver, mas havia uma figura ao fundo, em pé, parcialmente desfocada pela lente. Ela mesma. Mesma roupa, mesmo jaleco, mesma expressão. Só que a imagem estava registrada com data, de 4 dias antes de seu primeiro plantão, Messi. E ela tinha certeza absoluta. Nunca havia estado ali antes daquela noite. Tentando encontrar uma explicação racional, Laura reiniciou o sistema. Checou os metadados. Bateu as mãos na mesa frustrada, dizendo a si mesma que devia haver algum erro no relógio interno da câmera, alguma falha de sistema, ou quem sabe uma imagem de testes arquivada por engano. Mas as pastas estavam vazias. Nenhuma outra imagem constava no diretório. Só aquela, só a dela. A tela tremulou por um instante e, quando voltou ao normal, a miniatura da imagem havia mudado sutilmente. Agora, ela estava mais próxima do cadáver, olhando diretamente para a lente. Aquilo era impossível. Ela não havia mexido em nada. Ninguém mais tinha acesso ao terminal. Um arrepio percorreu sua espinha. Era como se o sistema estivesse vivo. Na tentativa de racionalizar, ela voltou até o corpo, procurando sinais de alguma brincadeira de mau gosto. Passou os dedos pelo rosto frio da mulher, tentando manter a calma. Observou os detalhes. As unhas sem esmalte, o corte vertical na planta dos pés, os pequenos hematomas nos pulsos. Nada batia com os padrões comuns, mas foi quando olhou novamente nos olhos escuros e fixos do cadáver que algo mudou. Por um segundo, ela teve certeza de que piscou. Laura recuou num salto, o coração martelando no peito, as costas colando à parede gelada da sala. A luz oscilou com força, depois estabilizou. Ela encarou novamente o corpo. Nada se movia. Tudo estava igual, mas a sensação era clara. Não estava sozinha naquela sala. Com a respiração descompassada, ela checou o relógio no pulso. 3h11. Voltou à mesa, abriu novamente a imagem para verificar se havia enlouquecido. Mas agora, a foto não estava mais lá. No lugar, uma nova imagem havia sido salva automaticamente. Na pré-visualização, a mesma cena. O cadáver, a sala, a câmera. Mas agora, ela estava deitada sobre a maca, imóvel, pálida, olhos fechados. E o cadáver, de pé,
com a cabeça inclinada para trás e a boca aberta num sorriso grotesco. A legenda abaixo da foto dizia: Arquivo 001, primeira noite. Laura não dormiu naquele dia. Mesmo após o plantão teórico ter terminado às 7h da manhã, ela permaneceu no hospital, como se algo aprendesse ali. A supervisora, uma médica mais velha chamada doutora Helena, até perguntou se ela precisava de carona, mas Laura apenas acenou com a cabeça e disse que estava tudo bem. Mentira, nada estava bem. Ela havia acabado de presenciar uma quebra na realidade, algo tão impossível que sua mente, treinada na medicina e moldada pela lógica acadêmica, simplesmente recusava a aceitar. Mas havia uma parte dela, profunda e instintiva, que sabia: aquilo não era alucinação. Era real, cruelmente real, e estava apenas começando. Ao meio-dia, Laura se trancou sozinha na pequena sala do setor de vigilância interna. Não tinha permissão para acessar aquele sistema, mas o segurança da noite anterior, um senhor calado chamado Alair, havia deixado o crachá pendurado num gancho. Ela aproveitou a ausência dele para inserir as credenciais no sistema e acessar as gravações da câmera da morgue. O que viu gelou seu sangue. Havia semanas inteiras de arquivos registrados em sequência, sempre no mesmo horário, sempre na mesma câmera, sempre com os mesmos movimentos. Às 3h11 da madrugada, o corpo da mulher na maca A se levantava, girava lentamente a cabeça, fixava os olhos na câmera e permanecia parado por exatos 33 segundos antes de deitar-se novamente. Depois disso, a gravação seguia normalmente, com um ambiente imóvel e silencioso. Mas o pior ainda estava por vir. Laura adiantou uma das gravações mais antigas, datada de 15 dias antes. O vídeo, em preto e branco, mostrava o interior da sala da morgue com nitidez. A mesma maca, a mesma disposição, o mesmo cadáver. Mas havia um detalhe que a fez prender a respiração. Ela mesma aparecia na gravação. Estava em pé, com a mesma roupa que usava atualmente, segurando um tablet na mão e digitando algo com o polegar. A câmera mostrava seu rosto de perfil, iluminado pelo reflexo do monitor, enquanto ela murmurava algo inaudível. Então, o corpo na maca se ergueu, lentamente, como se atendesse a um chamado. E ela, na gravação, nem sequer se assustava. Apenas observava, como se fosse rotina. Laura pulou para outro dia, outro vídeo, outra noite, mesmo horário, mesmo movimento, mesmo cadáver. Mas agora havia um som, um zumbido baixo, grave, como um motor girando dentro da parede. E novamente, ela estava lá, em diferentes posições, sentada na cadeira, encostada na parede, em pé com os olhos fechados, como se fosse uma repetição de ações que ela não lembrava de ter feito. Sua garganta secou, o suor escorria pelas costas. A sensação era como se estivesse revendo fragmentos de um pesadelo recorrente, só que capturado por câmeras reais, salvos em arquivos com datas, horários e geolocalização. Não era delírio, era documentado. Incapaz de aceitar o que via, ela clicou em exportar e transferiu alguns trechos para o celular. Saiu da sala, andou até o refeitório e mostrou o vídeo para sua amiga do hospital, Clara, uma técnica de enfermagem que confiava cegamente. Mas quando Clara assistiu, franziu a testa e respondeu algo que desabou Laura por dentro. Ué, mas não tem ninguém no vídeo. Tá só o cadáver aí paradaço. Laura congelou, pegou o celular de volta e assistiu novamente. No vídeo, ela havia desaparecido. A gravação mostrava apenas a sala vazia e o corpo deitado. Nenhuma movimentação, nenhuma presença, nenhum 3h11, como se o arquivo tivesse se auto-editado. Ou pior, como se tivesse mentido para qualquer um que não fosse ela. Mais tarde, ao retornar ao setor de imagens, percebeu que o sistema havia sido reiniciado. Todos os vídeos antigos haviam sido substituídos por uma nova pasta criptografada chamada Plantões Ativos. Ao abrir, encontrou, baixou 33 arquivos idênticos, com nomes em código e datas invertidas. Ela decifrou o padrão e abriu o mais recente. A tela escureceu por um instante antes de exibir a gravação. Era a sala da morgue novamente, ela de pé,
o cadáver deitado. Mas ao fundo, um reflexo no vidro mostrava algo novo. Uma figura humana parada no canto da sala, sem rosto, com um crachá idêntico ao dela preso no peito. Laura pausou o vídeo e ampliou a imagem. O crachá tremia. Lentamente, pixel por pixel, o nome foi se revelando, letra por letra. Laura Montenegro, residente número 11, falecida, 03/11. Exatamente a data daquela noite, 3 de novembro, 3/11, 3/11 da madrugada. Aquilo não era coincidência. Aquilo era um aviso, um registro, um loop temporal onde não havia salvação, apenas documentação de um terror repetido. E cada repetição era mais próxima da verdade, porque talvez, no final de tudo, ela nunca tivesse saído viva da primeira noite. Nos dias seguintes, Laura deixou de tentar dormir. Seus olhos estavam secos com vasos rompidos na esclera e os pensamentos se embaralhavam em fragmentos repetidos de uma única noite que parecia não terminar nunca. Cada vez que piscava, tinha a sensação de despertar novamente às 3:11, com o som do bip da geladeira mortuária e o reflexo do próprio rosto congelado nos monitores de vigilância. Nada mais fazia sentido. Os outros residentes agiam de forma estranha, como se tivessem perdido a capacidade de formar frases espontâneas. Respondiam sempre com as mesmas palavras, nos mesmos tons, e ninguém, absolutamente ninguém, falava sobre o cadáver da gaveta 8. Determinada a romper o ciclo, Laura decidiu acessar o banco de identificação de corpos do hospital. Um terminal isolado, com acesso a dados de necropsias, fichas de óbitos e prontuários de pacientes não reclamados. A entrada no sistema exigia autorização biométrica, mas o login de emergência deixado por um legista que se aposentara no mês anterior ainda estava ativo. Laura digitou a sequência, respirando fundo, e iniciou a busca. Inseriu os parâmetros básicos. Corpo feminino, cerca de 30 anos, sem sinais externos de trauma, entregue ao hospital nos últimos 15 dias. Os resultados começaram a aparecer, mas algo chamou a atenção imediatamente. Todos os casos compatíveis tinham algo em comum. Sumiam do sistema após 3 dias. Literalmente, as fichas eram substituídas por um arquivo de erro chamado Loop Tume IRI. Assustada, refinou a busca. Tentou localizar digitalmente qualquer registro do corpo que havia recebido em sua primeira noite, usando a numeração da gaveta. Mas ao digitar G8, o sistema retornou com uma mensagem inquietante. Gaveta 8. Registro em uso desde 1987. Corpo atual, não especificado. Ela franziu a testa. 1987? Aquilo era antes mesmo da fundação oficial do hospital como unidade universitária. O prédio, antes de ser hospital, havia sido um instituto de isolamento clínico, uma espécie de manicômio onde se internavam pacientes com sífilis neurológica, raiva humana e demência senil em estágio avançado. Era um lugar onde os mortos vinham com frequência e nem sempre saíam catalogados. Decidida a entender quem era o corpo da gaveta 8, Laura solicitou a liberação dos arquivos históricos do antigo Instituto São Brás. O que recebeu foi um dossiê digitalizado de maneira rudimentar, com fotos amareladas, anotações feitas à mão e relatos de enfermeiros que vivenciaram eventos inexplicáveis. Um trecho, em particular, chamou sua atenção. Um boletim datado de 3 de novembro de 1987 descrevia o seguinte: paciente feminina não identificada, entregue sem documentação, corpo mantido em observação por 33 horas, sinais de atividade ocular após a morte. Não foi possível registrá-la. Codificada como os menina do olho costurado. Gaveta 8 reservada para quarentena ritual. O mesmo dia. O mesmo cadáver. A mesma gaveta. Laura começou a tremer. A cada linha lida, sentia-se puxada para fora de si. Era como se algo, ou alguém, quisesse que ela soubesse daquilo, que percorresse aquele caminho exato de investigação, que nomeasse, que desse identidade, que repetisse o erro original. Num impulso, ela digitou menina do olho costurado no campo de busca. O sistema travou por quase 1 minuto.
Depois exibiu uma ficha digital com uma foto em baixa resolução. A mesma mulher do necrotério, mesma feição, mesmo cabelo escorrido, mesmos olhos escuros. A legenda abaixo da imagem dizia: paciente não catalogada. Imagem gerada automaticamente a partir de descrição ocular. Ela não entendia como aquilo era possível, mas já não era mais surpresa. A lógica havia deixado aquele lugar há muito tempo. Laura tentou imprimir o relatório, mas a impressora cuspiu uma folha em branco. Frustrada, olhou para o canto da tela, onde um texto vermelho piscava lentamente. Você não pode imprimir o que já está dentro de você. A frase parecia uma piada de mau gosto, até que um frio percorreu sua espinha ao se lembrar da foto que encontrara em seu celular no primeiro plantão. Ela segurava o cadáver, com um olhar que não era de medo, mas de aceitação, como se já soubesse. Mais tarde, ao retornar à sala da morgue, Laura encontrou algo novo preso à maca da gaveta 8, uma etiqueta de identificação. Ela jurava que não a havia deixado ali. Tremendo, aproximou-se. O papel estava amassado, com letra cursiva, como se tivesse sido escrito por alguém com pressa. Lia-se: Montenegro, L. Entrada 0311. Repetir sempre que esquecer. Era o próprio nome, sua própria ficha, sua própria sentença. No fundo do corredor, o bip da câmara fria soou, sozinho. Pela 33ª vez. No quarto dia seguido de plantão, ou pelo menos o quarto que sua consciência conseguia contar, Laura decidiu quebrar o padrão. Acordou cedo, ainda que não soubesse ao certo se havia dormido ou apenas permanecido de olhos fechados em estado de paralisia. Preparou uma marmita simples com arroz, frango desfiado e batata doce, como fazia na época da residência inicial, tentando resgatar algum senso de normalidade. Era como se, ao mudar pequenos detalhes da rotina, ela pudesse provocar uma reação no loop, distorcer a previsibilidade daquela prisão de repetições. Carregava a marmita como um talismã contra o delírio, uma pequena âncora de realidade no meio do abismo. Mas o hospital parecia rir dessa tentativa. Às 18 horas, ela chegou na ala subterrânea. O elevador desceu mais devagar do que o normal, como se o próprio tempo hesitasse em deixá-la entrar novamente naquele mundo suspenso. Ao alcançar o subsolo, percebeu que as luzes do corredor estavam mais fracas, e um zumbido contínuo vinha de algum ponto inalcançável, como uma vibração entre as paredes, como se o prédio respirasse. A sala da morgue estava trancada. Isso, por si só, já era incomum. Nenhum plantonista tranca a sala durante a noite. Era política do hospital mantê-la sempre acessível. Quando finalmente destravou com sua própria chave, encontrou a cena como esperava. Tudo igual. O cadáver na mesma posição, a gaveta 8 aberta, o relógio digital travado em 3:11. Mas havia algo a mais. O micro-ondas da pequena copa da ala patológica estava funcionando. A luz interna piscava, como se alguém tivesse aquecido algo recentemente. A bandeja girava sozinha, vazia. Assustada, Laura se aproximou e inseriu sua marmita dentro, tentando se convencer de que estava tudo bem. Apertou os botões, programou 2 minutos e deixou aquecer. Quando a campainha soou, abriu a porta e sentiu o cheiro antes de ver. Era forte, ferroso, quente demais para carne de frango. Abriu a tampa e paralisou. Dentro do pote, misturado ao arroz, estavam instrumentos cirúrgicos ensanguentados. Uma tesoura de Metzenbaum, uma agulha curva ainda com fio e o que parecia ser um fragmento de costela humana, serrado de forma rudimentar. No fundo, um bisturi com sua própria identificação gravada na lâmina. L. Montenegro, UFSB. Laura derrubou a marmita no chão, recuando em desespero. O sangue parecia espesso, quase coagulado, como se tivesse sido aquecido de verdade. Mas nada fazia sentido. Ela mesma preparara a comida poucas horas antes em sua casa, com ingredientes frescos. A cozinha do hospital não tinha acesso à sua marmita. Ninguém tinha, a não ser que ela já tivesse feito aquilo antes, que estivesse apenas repetindo a mesma tentativa desesperada de quebrar o ciclo, que, por trás do horror, houvesse um padrão milimetricamente calculado, como se cada gesto seu já tivesse sido programado há muito tempo, e alguém, ou algo, apenas observasse,
esperando. Ela correu até a copa, abriu a geladeira e encontrou em meio às marmitas dos outros funcionários uma segunda embalagem com seu nome. Outra marmita, outra comida, mesmo pote, mesmo conteúdo. E dentro dessa havia um pequeno bilhete plastificado, escrito com uma caligrafia idêntica à sua. Não coma. Você já serviu. A mesa foi posta. Atrás do bilhete um número. 33. Sempre 33. Como se aquele número fosse uma senha, uma condenação, um ciclo. O mesmo número de segundos que o cadáver permanecia olhando para a câmera. O mesmo número de vezes que ela havia acordado, revivido, respirado dentro da mesma noite. Desesperada, Laura levou os instrumentos até a pia e os lavou compulsivamente, como se pudesse apagar aquilo com sabão e água. Mas cada vez que passava a esponja sobre a lâmina, a mancha de sangue voltava. As veias em seus pulsos latejavam. Sentia uma presença se formando atrás de si. Não precisava olhar para saber. O cadáver havia mudado de posição. Agora, seus pés estavam voltados para a porta, como se esperasse sair, como se tivesse comido, como se fosse sua vez de levantar da maca. Na câmera de segurança, a imagem congelou, e no canto inferior da tela apareceu uma mensagem em letras brancas. Prato servido. Convidado presente. Recomeçar. E o relógio mais uma vez marcou 3:11. O corredor que levava ao elevador de carga parecia mais comprido naquela noite. Laura sabia o caminho de cor. Da porta da morgue até a saída de serviço, bastavam 3 corredores em L e uma escada curta. Mas enquanto caminhava, a luz de presença não acendia e os azulejos antigos sob seus pés pareciam colar nas solas do sapato. O ar era mais espesso, como se algo estivesse sendo queimado em silêncio nas paredes. Ela sabia que precisava sair, mesmo que fosse por 5 minutos, mesmo que fosse para sentir o mundo lá fora, confirmar que o céu ainda existia, que o tempo ainda passava. Mas o hospital parecia não permitir mais esse tipo de liberdade. Não para ela. Ao chegar à porta do elevador de carga, viu que o painel estava aceso, mas não havia ninguém por perto. Apertou o botão e a porta se abriu imediatamente, revelando o interior sombrio do compartimento. Ali, parado no fundo, estava um homem. Envergado, calvo, com a pele da testa tão fina que parecia colada ao osso. Ele usava um avental sujo que já fora branco, mas agora era pardo e impregnado de umidade antiga. As unhas compridas batiam contra a parede metálica numa cadência que Laura não entendeu de imediato. Toque, toque, toque. Pausa. Toque, pausa, toque, toque. Era uma espécie de código. O homem olhou para ela, mas os olhos estavam completamente opacos, como se fossem feitos de leite morto. Você demorou, ele disse, com uma voz que parecia vir de dentro da garganta de outra pessoa. Laura recuou instintivamente. A porta do elevador não fechou. O sensor permanecia aberto, esperando que ela entrasse. Ela tentou formular alguma pergunta, mas o homem continuou como se já soubesse o que ela queria dizer. Você já desceu aqui antes, só esqueceu como voltar. Ela olhou para o painel interno do elevador. Os andares marcados não faziam sentido. Em vez de números comuns, haviam siglas. A, T, R, E, S8, S8, S8. Todas piscando em vermelho. O botão de emergência havia sido arrancado, deixando um buraco irregular no painel. Ela deu um passo atrás, mas o homem esticou o braço e segurou a porta com um gesto súbito e preciso. Não sorriu. Apenas murmurou. Você sempre volta para a gaveta, Laura. Ela estancou. Ele sabia seu nome. Mas era mais do que isso. Ele disse aquilo como se fosse um pai chamando a filha de volta para casa. Como se aquela frase tivesse sido repetida tantas vezes que já não carregava mais nenhuma emoção. Atrás dele, o chão do elevador parecia escorrer levemente, como se fosse feito de carne pulsante sob o metal. Cada pulsação emitia um som abafado, como se corações batessem num ritmo invertido. Ela não suportou mais. Correu, passou pelos corredores em disparada, ignorando as luzes que piscavam, as portas que se abriam e fechavam sozinhas, os alarmes que soavam sem origem. De volta à morgue, ofegante, fechou a porta com a trava mecânica e encostou-se à parede, mas ao olhar para o monitor da câmera do elevador, viu o que não queria ver. O homem ainda estava lá dentro, mas agora
Ele segurava algo nos braços, uma figura feminina, inerte, pálida, com jaleco branco manchado. O crachá pendia do pescoço. O nome, Montenegro L. A imagem tremeluzia. O elevador subia, mas não se sabia de onde, nem para onde. Antes que pudesse reagir, um envelope pardo foi deslizado por debaixo da porta da morgue. Ela se abaixou e abriu. Dentro, apenas uma folha dobrada em 4, com uma fotografia desbotada. Na imagem, uma garotinha loira, de uns 6 anos, sentada sobre uma maca antiga. Ao fundo, muito embaçado, uma mulher de costas com jaleco branco tirando a foto. No verso, escrito em caligrafia infantil: "Essa é a mamãe, no dia em que ela voltou para baixo." Se embaixo com caneta vermelha, uma assinatura rabiscada: "Paciente S8, protocolo mantido, identificação negada." O elevador de carga voltou a apitar. Alguém o chamava do subsolo, e Laura sabia, com o coração esmagado, que não seria a última vez. Na madrugada seguinte, Laura despertou na própria mesa da sala da morgue. Acordou sem lembrar quando havia adormecido, ou sequer de ter parado para descansar. Sua cabeça latejava. Os olhos ardiam. Ao olhar ao redor, tudo parecia igual, mas sutilmente diferente. As luzes agora não piscavam, estavam completamente apagadas, e a única claridade vinha do visor do monitor à sua frente, que exibia a mesma foto em preto e branco de sempre. Ela mesma, diante do cadáver, com a mão estendida tocando o rosto da mulher morta. O problema é que desta vez, a imagem não estava no computador do hospital. Estava no seu celular pessoal, um arquivo chamado DCIM 001. JPYT, armazenado na pasta da câmera como se tivesse sido tirada por ela mesma. Laura levou a mão até o bolso do jaleco e retirou o aparelho. A tela fria do celular a fitava com a mesma imagem. Quando abriu os detalhes, notou o absurdo. A data de criação da imagem era 26 de junho de 1997, às 03h11 da manhã, 12 anos antes de ela sequer ter nascido. Mais do que isso, o local de captura, segundo os metadados GPS, correspondia exatamente à coordenada do necrotério em que estava agora. Como era possível? A tecnologia sequer existia com essa resolução em 1997. Não fazia sentido. A imagem mostrava com nitidez sua fisionomia atual. O mesmo rosto, o mesmo corte de cabelo, a mesma cicatriz no queixo, resultado de uma queda na infância. Era como se alguém tivesse tirado a foto, em outra linha do tempo. Tentando conter o pânico, Laura conectou o celular ao sistema da morgue e tentou cruzar os dados com o banco de imagens do hospital. Para sua surpresa, o nome do arquivo foi reconhecido imediatamente. O sistema identificou o código da imagem como pertencente a uma ficha desaparecida desde 2003, vinculada ao caso 33, instância não resolvida. Quando acessou o histórico do caso, encontrou uma sequência de registros apagados, todos com o mesmo aviso: imagem corrompida pelo próprio observador. Não deve ser acessada diretamente, refletida apenas em espelhos ou memórias quebradas. A cada tentativa de visualizar a imagem pelo sistema interno, ela desaparecia, sumia da tela, mas no celular permanecia nítida, pulsante, como se fosse uma lembrança viva que se recusava a morrer. Desesperada, ela imprimiu a foto, tentando materializar aquilo no mundo físico, como se fosse possível prender o pesadelo em papel. Mas a impressora cuspiu uma folha completamente preta, sem imagem, sem definição. Apenas um aviso apareceu no visor da máquina: reprodução negada. Já é parte da paciente. Laura passou o restante da madrugada vasculhando seu histórico pessoal. Foi até seu armário, revirou cadernos antigos, pastas de documentos, registros da faculdade. E lá, no fundo de uma agenda escolar de 2013, encontrou algo impossível: uma folha arrancada de forma bruta, com uma anotação escrita à mão, num tom de urgência. Se você encontrou isso, é porque voltou. A foto não é sua lembrança, é a dele. A caligrafia era dela, mas as palavras, não. Ela jamais escreveria algo assim.
Jamais teria usado aquele tom. Era como se uma versão anterior, ou futura, de si mesma tivesse tentado avisá-la, como um eco desesperado de um ciclo que já acontecera tantas vezes que a sanidade começava a se desfazer nas bordas da realidade. O relógio da parede marcou 3:11, e dessa vez, sem precisar checar a câmera, ela sentiu. O ar da sala mudou. O cadáver respirou, brevemente, como quem desperta de um cochilo inquieto, e então um som. Um clique sutil, mecânico, vindo da direção da porta de aço, como o disparo de um obturador antigo. Uma nova foto foi salva automaticamente no computador. Quando ela abriu, não viu mais o corpo na maca, nem a si mesma. Viu uma criança, loira, com feições familiares, sentada no centro da sala com uma câmera descartável na mão. Ao fundo, desfocada, a silhueta de uma mulher adulta observando a cena, com o rosto tapado por um borrão de sombra. Mas o mais assustador estava nos detalhes da imagem. As paredes da morgue estavam envelhecidas, descascadas, com rachaduras que hoje não existiam, e a própria maca do cadáver ainda era de madeira, um modelo descontinuado há mais de 40 anos. No rodapé do arquivo, em letras minúsculas, uma legenda: "Sorria, doutora. Você sempre esteve aqui." E abaixo, a mesma palavra repetida 3 vezes, como uma assinatura sombria: "Refletida, refletida, refletida." O espelho da sala da necropsia estalou. Laura virou devagar e viu por um segundo uma versão dela mesma com olhos negros, observando de dentro do vidro. O que mais apavorava Laura não era o cadáver que respirava, as fotos impossíveis ou o elevador que levava para lugares que não existiam no mapa. Era o tempo, ou melhor, a ausência dele. Os dias passaram a se repetir como capítulos embaralhados de um mesmo livro. Sempre amanhecia nublado. Sempre alguém a cumprimentava no corredor com as mesmas palavras, no mesmo tom, com os mesmos passos. Sempre havia uma marmita com cheiro metálico esperando no micro-ondas. E sempre, no monitor da câmera, um novo vídeo com o cadáver se movendo às 3:11. Laura parou de marcar os dias no calendário. Parou de checar a data no celular, porque tudo dizia a mesma coisa. 3 de novembro. Para o mundo, o tempo não avançava. Para ela, o plantão nunca tinha acabado. Na tentativa desesperada de retomar o controle, decidiu buscar seus próprios registros. Acessou os sistemas de entrada e saída do hospital, os logs de plantão, o sistema de ponto biométrico, mas todos os registros, desde que começou ali, estavam nomeados como Dia 32. Ela estranhou. Tentou retroceder o calendário digital, mas os arquivos anteriores estavam corrompidos, com datas embaralhadas e sequências circulares. Quando abria qualquer arquivo, ele se redirecionava automaticamente para um único documento em PDF, intitulado Relatório de Observação, Residente 11. O documento descrevia com frieza cada ação dela durante a madrugada, quando entrou na sala, quando tirou fotos, quando correu para o elevador, quando conversou com Clara, quando lavou os instrumentos. Tudo estava lá, em detalhes obsessivos, mas a assinatura no rodapé não era de nenhum supervisor. Estava marcada apenas com as palavras: autoria, Lupe 33, cópia 11 de 33. Ela sentiu a garganta secar. Aquilo era uma contagem, e ela era a cópia número 11. Laura entendeu, enfim, que não era mais uma médica presa em um turno noturno maldito. Era um registro de observação. Uma entidade em repetição. Alguém que tinha vivido aquele mesmo plantão mais de 30 vezes, mas não se lembrava, porque o próprio ciclo apagava as versões anteriores, mantendo apenas o que era conveniente. Ou pior, mantinha o que o seu cadáver permitia lembrar. Saiu cambaleando da sala de informática e seguiu até o almoxarifado central. Ninguém no caminho. As luzes desligadas. O hospital parecia suspenso no tempo. Ao empurrar a porta do almoxarifado, viu dezenas de fichas médicas empilhadas em caixas de papelão úmido. No canto mais escuro da sala, havia uma gaveta metálica trancada com um cadeado enferrujado. Em cima dela, colada com fita adesiva, uma foto. Ela mesma, mas mais jovem. Adolescente, vestida com uniforme escolar ao lado da mãe. Atrás das duas, muito pequeno no fundo,
o que parecia ser o Hospital São Brás ainda em construção. Só que aquela foto não existia. Jamais foi tirada. Era uma montagem ou um registro impossível. Laura abriu a gaveta com força. Dentro, encontrou 33 pastas, numeradas a caneta, 01 a 33. Cada uma trazia um nome levemente diferente, mas todos com variações do seu próprio. Laurinha M, L. Montani, Doutra Elemar, Montenegro, L, etc. Em cada pasta, uma foto diferente da mesma mulher morta da gaveta 8. E uma descrição. Observação falha. Cópia deletada. Ciclo interrompido por contato externo. Memória incompatível. Recodificação aplicada. Desistência voluntária. Reinício autorizado. Na pasta 11, o seu nome. Com uma observação escrita à mão. Etapa avançada. Risco de lembrança espontânea. Nesse momento, todas as luzes da sala acenderam ao mesmo tempo. O rádio do hospital, há dias em silêncio, começou a tocar uma melodia antiga de ninar. Laura sentiu um calafrio. Não havia como o rádio funcionar. Ele tinha sido desligado para sempre depois de um curto-circuito meses antes. Mesmo assim, a música tocava. Uma voz infantil cantava os versos em latim, repetindo sempre a mesma palavra ao fim de cada estrofe. Memorare, memorare, memorare. De repente, a campainha da gaveta 8 soou. Sozinha, sem toque físico, sem sensor ativado. E ela sabia, mesmo sem olhar, que o corpo não estava mais lá, que já havia saído, que talvez estivesse observando, que talvez fosse ela mesma. A tela do computador da enfermaria piscou. Uma nova mensagem havia chegado, com origem desconhecida, remetente sem nome. No assunto Bureau, plantão 33, pronto para recomeçar. E no corpo do e-mail apenas uma pergunta. Você vai lembrar dessa vez? Ao final daquela madrugada de número incerto, talvez a 33ª, talvez a 1000ª, Laura notou algo que antes parecia invisível. Um armário metálico, fixado ao fundo da sala da patologia, coberto por uma manta de plástico grosso e corrente enferrujada, agora estava com a trava solta. Ninguém jamais mexia naquele armário. Ele era um daqueles objetos esquecidos pelo tempo, uma peça do mobiliário antigo do hospital, herdada de alguma unidade sanitária dos anos 60 e que ninguém ousava tocar. Mas agora, naquele momento, ele a chamava. Era como se uma pulsação fraca vibrasse através do metal, como se algo estivesse lá dentro, aguardando ser libertado. No chão, aos pés do armário, havia uma chave pequena, preta, com a letra S entalhada no cabo. Ao tocá-la, um choque percorreu o braço de Laura, como se o metal guardasse uma memória elétrica, um calor ancestral. A corrente se moveu sozinha, caindo com um estalo seco. A porta rangeu, e dentro do armário, uma caixa de madeira, envolta em fita cirúrgica antiga, com etiquetas desbotadas de um hospital que nem existia mais. A madeira estava úmida, manchada, como se tivesse absorvido décadas de dor, de sangue, de espera. Sobre a tampa da caixa, uma única instrução escrita à mão com tinta preta que escorria pelas bordas. Não toque no olho esquerdo. Laura sentiu o estômago revirar. Ela sabia, no fundo, que aquilo se referia ao cadáver da gaveta 8. Aquela mulher morta, ou eternamente morrendo, tinha algo oculto naquele olho, mas a caixa ainda não havia revelado seu conteúdo. Respirou fundo, girou o trinco. Dentro, uma coletânea de objetos absolutamente desconexos. Fotos rasgadas com rostos faltando, bisturis enferrujados, mechas de cabelo amarradas com fios dentais, pedaços de documentos médicos queimados e, no fundo, um espelho circular trincado, do tamanho de uma palma, envolto em um lenço branco que ainda conservava o perfume de algo morto há muito tempo. Mas havia algo mais. Um caderno pequeno com capa de couro, repleto de anotações feitas com letra desesperada. A caligrafia variava, às vezes elegante, outras vezes trêmula, quase ilegível, como se várias pessoas tivessem escrito em momentos de agonia. Ao folhear as páginas, Laura encontrou desenhos, esquemas, plantas da morgue, mapas mentais do hospital, com corredores que não existem mais. E sempre, sempre no centro de tudo, o número 8, uma figura circular,
girando sobre si mesma como uma serpente devorando a própria cauda, o símbolo do infinito, ou da repetição. Ao lado desse desenho, uma nota. Ela só volta quando o olho é aberto, mas toda vez que alguém olha, ela lembra quem é. Mais adiante, outra mensagem. 33 nomes, 33 reflexos, um só rosto. Laura sentiu o chão sumir sob seus pés. Cada pista, cada objeto, cada bilhete apontava para uma única verdade. Ela não era a primeira, e talvez não fosse sequer única. Era uma das muitas versões de uma mesma consciência, trancada em ciclos, observada, medida, arquivada. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse tentando reconstruir a pessoa certa, e errando a cada tentativa. No fundo da caixa, havia um pequeno frasco com líquido âmbar e uma pinça cirúrgica. Um bilhete grudado ao vidro dizia: "Quando ela esquecer, injete atrás do olho esquerdo. Vai doer, mas é a única forma de lembrar." Laura tremia. Envolvida naquele teatro de horrores clínicos, ela olhou para o espelho trincado e viu refletido não seu próprio rosto, mas o da mulher morta da gaveta 8. Um rosto idêntico, simétrico, mas sem alma, sem expressão, como se fosse sua máscara final. O espelho rachou mais uma vez sozinho, ao som de um estalo profundo vindo de dentro da parede. A morgue inteira pareceu respirar. No sistema de câmeras, uma nova notificação. Um vídeo salvo automaticamente com o nome: Olho 8, acesso confirmado. Ao abrir, a gravação mostrava Laura segurando a pinça e costurando o próprio olho esquerdo com movimentos lentos, precisos, sem anestesia. Ao fundo, o cadáver aplaudia, sem som, apenas o gesto. O relógio da parede marcou 3:11. O espelho trincou completamente e o olho morto na maca se abriu pela primeira vez. As horas seguintes passaram como um delírio febril. Laura caminhava pelos corredores do hospital como quem desliza por um sonho úmido e abafado. A realidade à sua volta estava em ruínas. O tempo não obedecia mais à sequência natural. Os rostos dos colegas de plantão se repetiam com pequenos erros anatômicos, como se fossem recriações defeituosas, e as paredes pareciam se mover de leve, expandindo e contraindo como pulmões de concreto. No centro desse pesadelo estava ela, a mulher da gaveta 8, o cadáver que não apodrecia, que não se deixava esquecer, e que agora tinha o olho esquerdo aberto. E Laura sabia, com o tipo de certeza que só o instinto conhece, que alguma coisa havia despertado dentro daquele corpo, algo que queria ser ouvido. Decidida a entender o que se escondia por trás do silêncio sepulcral daquela boca semiaberta, Laura preparou o campo para uma necropsia completa. Sozinha. Nenhum outro residente estava por perto. Ou se estavam, fingiam não ver, não ouvir, não existir. Ela posicionou o cadáver sob a lâmpada oscilante e aproximou os instrumentos. A boca da mulher morta agora parecia tensa, como se segurasse algo. Os lábios estavam ressecados, mas inchados, como se algo pulsasse dentro. Quando Laura forçou a abertura com o afastador de maxilar, sentiu uma leve resistência. O cheiro que escapou não era de decomposição, mas de papel velho molhado com sangue. No fundo da garganta, onde deveria haver apenas escuridão, havia um brilho metálico. Ela inseriu a pinça com cuidado. Algo rangia. Quando puxou, retirou o impossível: um fone de ouvido intra-auricular. Modelo antigo, com fios esgarçados e resina acumulada nas bordas, como se alguém o tivesse inserido ali, décadas atrás. Tremendo, Laura conectou o fone ao gravador auxiliar do hospital. O som que emergiu era abafado, mas nítido. Uma voz feminina, chorando, baixinho, como uma canção de ninar distorcida por anos de sofrimento. Ela repetia a mesma frase, num ritmo hipnótico: memorare, memorare, memorare. E então a voz parava, subitamente, dando lugar a um ruído de respiração arfante, como se alguém estivesse dentro do próprio cadáver, tentando manter-se vivo. A gravação seguia. A voz recomeçava, agora um pouco mais alta, como se ganhasse força com cada repetição. E então, ao final, uma frase diferente: "Você é a última que eu vi. Agora sou você."
Laura arrancou o fone do gravador como se queimasse seus dedos. Olhou para o cadáver. Os olhos, ambos agora, estavam abertos, fixos nela. Não com a rigidez do pós-morte, mas com a consciência de alguém que reconhece quem está olhando de volta. A mandíbula estalou, lentamente, como se alguém a movesse por dentro. E então, um som, não vocal, mas um tipo de canto melódico, emergiu da garganta da morta. Um tom contínuo, que vibrava com as paredes metálicas da morgue, ecoando como um sino maldito em frequências que Laura jamais havia ouvido. Assustada, ela aproximou o estetoscópio do peito do cadáver e ouviu o impossível. Um coração batendo, fraco, irregular, como o de alguém que luta contra a morte, mas ainda não se entregou, ou como o de alguém que nunca morreu de verdade. Laura se afastou, mas o canto continuava, agora sem fonte. Vinha de todos os lados, dos dutos de ar, das câmeras, das frestas da porta. O hospital inteiro parecia cantar, e ela sabia a letra. Sem querer, começou a sussurrar junto, cada palavra, cada sílaba, como se já estivesse ali antes, como se fosse um ritual gravado em sua alma. Foi então que notou. Ao tocar seu próprio pescoço, sentiu algo rígido sob a pele, como se houvesse um fio, um objeto fino, saindo da base de sua garganta. Correu até o espelho trincado da sala de higienização e, ao acender a luz, viu. Havia um segundo fone de ouvido parcialmente inserido dentro de si. Um resquício de algo que ela mesma havia engolido, talvez em outro ciclo, em outro plantão, em outra versão. Mas estava lá, e emitia o mesmo som. Memorare, memorare, memorare. A garganta da morta se movimentou. E então, falou com a voz de Laura. Você vai me lembrar? O relógio travou. O canto cessou. E a sala escureceu. Naquela madrugada, algo mudou. Não no hospital, não no cadáver, mas dentro dela. Laura já não sentia mais a passagem do tempo. O que antes era cansaço virou dormência. O que antes era medo agora se tornava familiaridade. Pela primeira vez, ela não reagiu ao som do relógio travado às 3h11, nem ao bip constante da câmara fria, nem mesmo ao canto que ainda vibrava, fraco, em algum lugar dentro das paredes. Ela apenas aceitou. Sentou-se no centro da morgue e, com a postura firme de quem assiste a uma peça conhecida, abriu todos os arquivos de gravação da ala da patologia, um por um. Desde o primeiro dia, ela queria ver tudo, de novo, como se dessa vez pudesse entender o que nunca havia sido dito em voz alta, o que estava escondido nas entrelinhas da repetição. As imagens começaram a rodar. Sequência após sequência mostrava o mesmo ritual. A câmera posicionada no canto superior da sala, capturando sempre o mesmo ângulo. A porta se abrindo, ela entrando, o cadáver sendo inspecionado, a foto sendo tirada, a luz piscando, o relógio travando às 3h11, e depois o corpo se movendo. Mas agora, Laura reparava em algo novo. Em cada uma das gravações, sua própria versão agia de forma levemente diferente. Em uma, deixava cair um bisturi. Em outra, tropeçava no carrinho de instrumentação. Em uma terceira, olhava diretamente para a câmera e sorria. Cada gesto era uma variação, um erro ou uma tentativa, como se estivessem testando múltiplas Lauras. Ela se viu em pé, deitada, sentada, gritando, costurando, chorando. Em algumas gravações, o cadáver sequer se mexia. Em outras, ele dançava sutilmente com os braços abertos, como numa ópera sem som. E em uma gravação específica, uma que Laura jamais lembrava de ter vivido, ela estava deitada sobre a maca, imóvel, com os olhos abertos e sem piscar. O cadáver a observava do canto da sala, em pé, respirando. E ao fundo da imagem, na parede espelhada, uma terceira presença. Uma figura indistinta, feita de sombra líquida, que segurava uma câmera e tirava a foto. A mesma foto que apareceu em seu celular. A que dizia, "Você sempre esteve aqui." Laura pausou o vídeo. Sentia-se zonza. Estavas vendo a si mesma de fora, mas também de dentro. Era como se suas memórias, que até então pareciam distorcidas, começassem a alinhar-se em uma espiral coerente. O som do canto agora
fazia sentido. Não era apenas uma música, era uma chamada, uma ativação, um código para restaurar as lembranças apagadas por cada reinício do ciclo. E funcionava, porque enquanto assistia, ela lembrou. Lembrou do primeiro dia em que entrou naquela sala. Lembrou de tocar o cadáver pela primeira vez e sentir um pulso fraco sob a pele. Lembrou da primeira vez em que tentou fugir e acordou novamente na maca, com o relógio parado. Lembrou do segundo plantão, do terceiro, do 20º, do 32º. E então percebeu. Ela nunca havia deixado o hospital. Todas as vezes em que pensou ter voltado para casa, falado com amigos, tomado café, foram fragmentos colocados na sua mente pelo próprio ciclo, como um paliativo, como uma anestesia antes da próxima repetição. Ao voltar os olhos para a câmera ao vivo, enxergou-se refletida na tela, mas não era um reflexo. Era a própria imagem da transmissão em tempo real. Ela agora, observando o próprio corpo, sentada da mesma maneira que a gravação mostrava. Só que o tempo de vídeo marcava Massa 10, arquivo início. A câmera estava captando o presente, mas ela já estava gravada nele. O sistema havia dado início a uma nova iteração, e pela primeira vez, Laura assistia a si mesma, em primeira pessoa, mas com olhos de observador, como se agora ela fosse o outro lado. No canto da tela, uma notificação automática surgiu. Versão atual aceita. Persistência, 33. E logo abaixo, uma pergunta. Continuar gravação ou executar substituição? Laura não respondeu, porque no fundo, sabia que já havia respondido. Sabia que aquele dilema era o gatilho para o recomeço, e que o corpo deitado na maca, agora sem vida, era ela, ou uma versão dela, ou todas as versões acumuladas, empilhadas, reconstituídas. Na sala ao lado, o canto recomeçou, mais forte, e o cadáver, pela primeira vez, abriu a boca e pronunciou seu nome. O tempo morreu às 3h11 da madrugada. Não era mais uma metáfora. Não era uma sensação. Era literal. Todos os relógios do hospital, digitais, analógicos, de parede, de pulso, até mesmo os sistemas eletrônicos conectados à rede interna, estavam parados naquele horário. E não adiantava trocá-los, substituí-los, reiniciá-los. Laura já havia tentado. Várias vezes. Trocar pilhas, religar a energia, dar comandos no terminal central. Todos obedeciam à mesma lógica silenciosa e absoluta. O tempo termina às 13h11. E a partir dali, tudo é repetição. Naquela noite, sentada na cadeira de vigilância da morgue, Laura resolveu encarar o relógio da parede como quem observa um inimigo íntimo. Ele estava travado, mas não congelado. O ponteiro dos segundos ainda vibrava, imperceptivelmente, como se tentasse escapar da rigidez imposta por algo invisível. Era como se o tempo estivesse preso, engasgado dentro daquele minuto. E talvez, pensava ela, o tempo não fosse uma linha, nem uma espiral, mas uma gaveta. Uma única gaveta, fechada por dentro. Ela levantou lentamente e caminhou até a parede do necrotério onde ficava o relógio. Subiu numa cadeira, destravou o painel e retirou o aparelho da base. Por trás dele, encontrou o que jamais poderia imaginar. Não havia fiação, não havia bateria. Em vez disso, um buraco fundo, úmido, semelhante a uma cavidade orgânica, pulsava devagar, como se o próprio hospital tivesse artérias, e aquele relógio fosse um olho cego olhando para dentro do corpo do prédio. Ela recuou, em choque, mas ao olhar novamente para o visor digital do sistema de câmeras, viu o mesmo horário, 03h11, e ao lado dele, uma notificação, sincronizado com a memória principal, versão 33. Laura não sabia mais o que significava ser uma pessoa, um corpo, uma identidade. Havia se tornado um intervalo de tempo, um erro persistente entre ciclos, um eco contínuo da mesma noite. Cada vez que olhava para a maca onde o cadáver repousava, enxergava a si mesma em diferentes estágios, às vezes viva, às vezes morta, às vezes em decomposição avançada. Mas o relógio, cruel e estático, não permitia a conclusão, como se a própria morte precisasse ser medida.
catalogada, repetida, até ser aceita. Então ela teve um impulso. Ligou o celular e apontou a câmera para o relógio da parede, tentando capturar o impossível. Mas no visor do celular, o que apareceu não foi o relógio. Foi ela mesma, sentada na cadeira, completamente imóvel, olhos vidrados e pele pálida, como um retrato estático da morte. O celular gravava ao vivo, mas mostrava outra versão do presente. Um reflexo que só existia na lente. No fundo da imagem, no lugar onde deveria estar o relógio, havia apenas uma boca aberta no reboco da parede, que sussurrava. E o sussurro dizia seu nome. Uma vez, depois outra, e outra, sempre às 13h11. Desesperada, Laura correu até o espelho da sala de higienização, aquele já trincado, que tantas vezes refletiu versões distorcidas de si mesma. Mas agora, no reflexo, o relógio aparecia diferente. Os ponteiros giravam ao contrário, marcando o tempo antes da sua entrada no hospital. Imagens surgiam ao fundo, lembranças apagadas, momentos que ela já não lembrava ter vivido. A infância, a mãe, uma festa de formatura que não existiu. E então, no meio dessas imagens, algo que gelou seu sangue. Um vídeo curto, sem som, em que ela entrava pela porta da morgue, sendo recebida por uma mulher idêntica a si mesma, já com jaleco e crachá, como se a versão anterior dela tivesse permanecido ali, esperando. O vídeo cortou para o cadáver, o rosto dela, a boca sussurrando. Você travou o tempo, e agora ele mora dentro de você. A câmera de segurança da sala reiniciou sozinha, e no visor, um novo nome apareceu. Paciente, Montenegro L. Status, tempo persistente. Início, 03:11. Tempo atual, 03:11. Duração acumulada, 33 repetições. Finalização indefinida. O celular caiu da sua mão, e no exato momento em que o vidro tocou o chão, o relógio da parede girou uma única vez. Um movimento pequeno, sutil, quase imperceptível, o suficiente para reiniciar a sequência. E então tudo apagou, e recomeçou, às 3h11. No que deveria ter sido o amanhecer seguinte, se o tempo ainda obedecesse à aurora, Laura percebeu algo perturbador. Ninguém mais estava no hospital. Não era ausência por turno trocado, nem atraso de funcionários. Era abandono total, silêncio absoluto, como se o hospital tivesse se tornado um corpo vazio, uma carcaça abandonada de função, mas ainda viva. As luzes estavam acesas, os equipamentos ligados, os sistemas em pleno funcionamento. Mas não havia passos, nem vozes, nem o barulho de canetas tocando pranchetas. Era como se o São Brás estivesse congelado numa maquete de si mesmo, um cenário arquitetado apenas para ela. A última testemunha de algo que não deveria ser lembrado. Laura circulou pelos corredores em busca de alguém. Enfermeiros, médicos, técnicos, vigilantes, todos sumiram. Foi até a sala de repouso. Estava intacta, com camas feitas, lençóis esticados e marcas frescas nos travesseiros, como se os corpos tivessem evaporado segundos antes. As janelas estavam trancadas por dentro, mas as persianas dançavam ao toque de um vento que não vinha de fora. O refeitório estava cheio de bandejas dispostas sobre as mesas, com comida recém-servida, mas todas as porções estavam frias, endurecidas, como se o tempo tivesse passado apenas ali. Um detalhe cruel. Em cada bandeja havia uma marmita com seu nome. 33 marmitas, uma para cada repetição. Uma refeição para cada Laura esquecida. Quando chegou à recepção, o painel digital da triagem estava congelado. A última senha chamada era o 033. O nome na tela, Montenegro L. Ao lado, o visor da central de plantões mostrava uma única mensagem em vermelho. Plantonista ativa. Todas as demais instâncias encerradas. Tentou fazer uma ligação de emergência. Pegou o telefone da recepção, digitou o número da polícia. O telefone tocou uma vez, 2, 3. E então, a própria voz dela atendeu do outro lado. Central de emergência, Laura falando. Qual o seu nome, por favor? Ela ficou paralisada. Alô, você está viva? A voz respondeu com frieza. Só até às 3h11.
O telefone caiu da sua mão e se despedaçou no chão. Ela correu para a ala administrativa, acessou os computadores principais da unidade e então encontrou o registro que faltava, a certidão de óbito da própria residente Laura Montenegro. A data da morte, 03 de novembro. Hora, 13h11. Causa, parada cardiorrespiratória súbita. Circunstância, em investigação. Documento assinado por um nome que não aparecia em nenhum outro lugar do sistema. Doratra Montenegro, L. Ela mesma, assinando sua própria morte. A cabeça de Laura latejava. Começou a andar em círculos pelos corredores, agora mais apertados, mais escuros, como se o hospital se fechasse em torno dela. Portas começaram a travar. Corredores que levavam às saídas antes conhecidas agora davam em paredes cegas. O São Brás se dobrava sobre si, transformando-se em um labirinto vivo. Em uma de suas andanças desesperadas, ela entrou na UTI pediátrica. As camas estavam vazias, mas os monitores, todos ligados. E cada monitor exibia um nome. Laura Montenegro. Idade, 6 anos. Diagnóstico, trauma crônico por repetição. Tratamento, memória condicionada. Status, em observação desde 1997. Foi quando compreendeu. A repetição não era recente, não tinha começado no plantão de novembro. A repetição era a vida inteira. Ela estava sendo observada desde a infância, desde a foto da menina com a câmera, desde antes de saber que existia. Era um experimento contínuo, uma instalação de memórias dentro de um corpo repetido, um molde humano testado em diferentes realidades, sempre voltando ao mesmo ponto. A morgue, a mulher, o canto, o tempo morto. No centro cirúrgico, encontrou um altar improvisado. 33 fichas médicas organizadas em círculo, todas com fotos dela mesma, mas em versões sutis. Cabelos diferentes, idades variáveis, sorrisos distorcidos. No centro, uma única imagem inédita. A mulher da gaveta 8, agora sorrindo levemente, com os olhos em carne viva e o texto abaixo. Protocolo de encerramento. Quando todas as Lauras esquecerem, a última vai lembrar. No corredor de volta à morgue, todas as luzes se apagaram e o canto recomeçou, mais alto, como um coral de vozes iguais, todas femininas, todas familiares. Memorare, memorare, memorare. Ela abriu a porta da sala fria e viu sobre a maca o próprio corpo, inerte, pálido, com uma sutura em espiral no olho esquerdo e o crachá pendurado com a etiqueta. Paciente 33, última instância. A ficha ao lado dizia: testemunha única, círculo completo, pronta para lembrar. E o relógio, 3h11. Laura já não chorava. O pânico dera lugar à aceitação mórbida. Aquilo não era mais uma investigação. Era um processo de revelação. E ela era tanto objeto quanto observadora. Quando voltou para a morgue e viu o próprio corpo estendido na maca, com o olho esquerdo suturado em espiral e a pele manchada como cera antiga, soube que havia ultrapassado o ponto de retorno. Ali não existia mais antes ou depois. Existia um agora eterno, a instância onde o tempo morre e a consciência gira sobre si mesma até encontrar o próprio nome escrito em carne. Mas havia algo que ainda a chamava, algo dentro daquele olho costurado. A advertência do armário 8 voltava em sua mente. Não toque no olho esquerdo. E como toda proibição, aquela frase era uma chave, uma armadilha, um convite. A presença do olho fechado dentro de si ecoava como um segredo vivo. Laura preparou o campo como quem se deita para morrer. Vestiu luvas, ligou os refletores, posicionou o corpo, seu corpo, sobre a maca. Pegou o bisturi com a mão trêmula. Cada costura no olho esquerdo era delicada, firme, como feita por uma artesã clínica. Ao tocar o primeiro fio, a pele tremeu. Ao cortar o segundo, o canto recomeçou, agora dentro de sua cabeça. E quando cortou o terceiro, o globo ocular se abriu. Não havia íris, não havia pupila. Havia uma pisa, mecanismo fotográfico. Dentro do globo ocular existia uma lente quebrada, parecida com o interior de uma câmera. Um espelho circular girava levemente, refletindo não a luz ambiente, mas cenas, imagens, fragmentos.
Cada vez que girava, Laura via flashes. Uma criança com um jaleco muito grande para o corpo, uma mão apertando a de uma mulher deitada, uma sala de cirurgia onde o bisturi se movia sozinho. As cenas vinham como ondas de lembranças. E então viu a si mesma, aos 6 anos, olhando diretamente para o espelho de uma enfermaria e dizendo: "Quando eu crescer, vou lembrar." A lente interna fez um clique, e de dentro do olho, algo se soltou. Uma tirinha fotográfica, como as de rolo antigo, escorregou para fora do globo ocular com um som úmido. Laura a pegou. Tremia. As fotos ali reveladas eram todas dela mesma, mas em diferentes idades, diferentes expressões. Em algumas, ela sorria. Em outras, chorava. Em uma, aparecia deitada com tubos de respiração. Mas a última foto era diferente. Mostrava o exato momento em que ela abriu o olho do cadáver. Só que, na imagem, era outra pessoa que fazia isso. Uma mulher mais velha, com rugas, com um olhar cheio de pena. E atrás dela, o hospital em ruínas. Laura sentiu o chão se mover. Não como terremoto, mas como se as paredes do hospital respirassem com ela. O olho do cadáver, seu olho, ainda estava aberto, girando sozinho, emitindo um som agudo de rotação como se o estivesse projetando algo. Ela apagou as luzes da sala e, na escuridão, uma imagem foi projetada na parede. Um corredor interminável com 33 portas. Em cada uma inscrição. Instância 01, Instância 02 e assim por diante. Na porta final, Instância 33, Testemunha. A maçaneta dessa porta girava devagar, como se chamasse, e então a imagem travou, e ouviu-se uma voz, sua voz. Lembrei. Naquele momento, todos os espelhos do hospital estilhaçaram ao mesmo tempo. Todos os sistemas desligaram. E na tela do computador da morgue, uma única palavra apareceu, escrita em letras brancas sobre fundo preto. Reintegrada. Laura cambaleou. A tirinha fotográfica caiu da sua mão e, ao tocar o chão, transformou-se em cinzas. O corpo sobre a maca dissolveu-se em poeira densa, como papel queimado lentamente, até restar apenas a marca do peso no colchão. E sobre a marca, um novo crachá. Traelle Montenegro, coordenadora do ciclo, protocolo 34. Ela não sentia mais medo. Não sentia mais nada. A memória do olhar estava completa. E agora, ela era o próximo espelho. A sala da morgue não era mais a mesma. Não apenas no que se via, mas no que se sentia. As paredes, antes frias e revestidas de azulejos clínicos, agora pareciam formar um útero de concreto, onde o tempo repousava como um feto não nascido. A luz não vinha mais do teto, mas de dentro das coisas. As superfícies brilhavam com uma fosforescência pálida. E no centro, onde antes havia uma maca com um corpo, agora só havia uma cadeira de metal voltada para uma câmera, como se esperasse por alguém, por ela. Laura entrou sem hesitar. Caminhou descalça, pois seus sapatos haviam se desfeito durante a travessia entre o corredor dos espelhos partidos e a sala final. Suas pegadas deixavam marcas vermelhas, não de sangue, mas de tinta, como se cada passo escrevesse a nova versão da história. Sobre a mesa, o crachá aguardava. Doutora L. Montenegro, coordenadora do ciclo, protocolo 34. Ao tocar o cartão, o visor da câmera se acendeu sozinho. A lente girou, reconhecendo seu rosto, e então emitiu um som. Um car-click, idêntico ao que se ouve quando se bate uma foto. O visor mostrou sua imagem em tempo real, mas com um atraso de 1 segundo, como se o sistema precisasse aprender a reconhecê-la de novo. No centro da sala, onde antes ficava o corpo da gaveta 8, havia agora um terminal embutido no chão. Um tubo metálico emergia, revelando um painel de controle rudimentar. Havia apenas 2 botões: encerrar instância e recomeçar ciclo. Nenhuma explicação, nenhuma instrução. Mas Laura sabia o que era. Sabia que aquele era o núcleo, o ponto de origem, o momento que antecede a decisão. Respirou fundo. Mas antes de escolher, olhou em volta pela última vez. Nas paredes começaram a surgir projeções feitas de sombras móveis.
Cenas de todas as versões de si mesma, correndo, morrendo, costurando o olho, encarando a câmera, gritando em silêncio. Algumas se revoltavam, outras se entregavam. Uma delas ria, outra chorava até desmanchar. Mas todas, ou absolutamente todas, terminavam sentadas na mesma cadeira. O ciclo não era prisão, era projeto, e ela agora era a arquiteta. Então, sem aviso, uma nova projeção surgiu. Era a primeira vez que algo parecia realmente novo. Uma garota, não mais que 6 anos, sentada diante de uma câmera antiga. Ela sorria, não por alegria, mas por saber que alguém a estava vendo, que alguém havia resistido ao esquecimento. Ao fundo, uma mulher encostada à parede de jaleco branco observava. Laura reconheceu os olhos. Eram os seus, mas mais velhos, cansados, sabedores demais. A garotinha falou direto para a lente. Você vai lembrar por mim? Na tela do painel, uma contagem começou. D001, D0002, D0003. A câmera da morgue filmava novamente. A gravação havia iniciado sem que ela mandasse, como se o ciclo já estivesse decidido. Como se o recomeçar fosse uma escolha feita muito antes dela ter consciência. E então, a cadeira tremeu levemente. E Laura, sem saber se era por vontade ou destino, sentou-se, de frente para a lente, de frente para o novo início. Ela olhou para o botão, encerrar instância. E então, com a ponta do dedo, apertou. As luzes falharam uma última vez. O sistema se apagou, a imagem sumiu. E por fim, apenas o som da gravação. Instância 33, encerrada com sucesso. Arquivo salvo. Silêncio. E então, na escuridão, o bip do sistema reinicializando. E a frase que viria a ser dita por outras bocas, outras vozes, outras versões. Boa noite, doutora Montenegro. Seu plantão começa agora. Quando a luz voltou, não era mais fluorescente. Era fria, azulada. A mesma luz das primeiras câmeras digitais que tremulava sobre a pele e parecia envelhecer tudo o que tocava. A morgue estava vazia e, ao mesmo tempo, cheia de ecos, de rastros, de passos que nunca foram dados, mas estavam ali, impressos no chão como sombras impressas após uma explosão. Laura não estava mais lá. Ou melhor, não aquela Laura. A cadeira girava lentamente, sozinha, como se alguém tivesse acabado de se levantar. No visor da câmera, o vídeo recém-gravado piscava com um novo título. Paciente 34, primeira instância. Na porta de entrada, uma nova figura se aproximava. Uma residente jovem, insegura, de olhos atentos. Carregava uma prancheta, uma marmita, um crachá pendurado no bolso do jaleco com o nome Montenegro L. O ciclo havia começado de novo, mas havia uma diferença, uma sutil diferença. Ela hesitava, ela olhava para os cantos como quem pressente que já esteve ali, como quem sabe que há mais coisas entre as paredes do que cabem nas fichas de prontuário. Ela abriu a porta com cuidado. A morgue parecia nova para ela, mas não estranha. O ar tinha um gosto metálico. O relógio marcava 3:09. Ainda não havia travado. O corpo na maca estava coberto com o lençol cinza. Nenhuma movimentação. Tudo dentro dos conformes. Tudo como deveria ser, se é que essa palavra ainda fazia sentido naquele lugar. Ela caminhou até a bancada, abriu o sistema e acessou a ficha do corpo não identificado da gaveta 8. O sistema processou por alguns segundos. Então, uma imagem apareceu. Uma foto, em preto e branco, granulada, com o tempo manchado em cada pixel. A imagem mostrava uma garota de 6 anos sentada sobre uma maca, com os pés balançando no ar. Ela segurava uma câmera descartável nas mãos. Sorria. Atrás dela, uma mulher de jaleco branco olhava diretamente para a lente. O rosto estava levemente fora de foco, mas os olhos eram os mesmos. Não havia mais dúvida. A mulher na foto era a Laura original, ou a última, ou a primeira. No rodapé do arquivo, uma legenda que nunca fora escrita por ninguém. A menina da foto é a última coisa que o cadáver viu. Ela também está morta. A nova residente franziu a testa. Sentia algo estranho. Uma vibração vinda da parede. Caminhou até o espelho da sala ao lado e viu o reflexo da própria imagem.
Mas atrás de si, por apenas um segundo, o vulto de uma criança loira segurando uma câmera. A menina sorriu e desapareceu. Ela voltou à bancada. Tentou deletar a imagem. O sistema não permitia. Tentou salvar em outro lugar. O arquivo já existia. Tentou desconectar o terminal. Mas antes que fizesse qualquer coisa, uma mensagem apareceu automaticamente na tela. Olá, doutora Montenegro. Seu plantão começou às 3h11. Memorare. A luz falhou. O relógio travou. O canto recomeçou. E a história, como sempre, se preparava para ser lembrada de novo.